Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medbox Cast, o maior podcast de medicina do Brasil. No episódio de hoje, vamos falar sobre comparações e competitividade na medicina. A gente sabe que essa nossa profissão, essa nossa área, é uma área muito competitiva e eu nunca entendi por quê, para falar a verdade, mas a gente vai tentar descobrir hoje e destrinchar esse tema aí para você não sofrer muito com isso durante sua formação. Para isso, a gente está aqui com o time completo, nenhum jogador lesionado, nenhum jogador suspenso. Nem em viagens, nem na Alemanha, nem na Bahia. Nem na Bahia, tá todo mundo aqui. É isso. Luane Porto aqui do meu lado, muito bem-vinda, Lu. Tô super feliz de estar aqui, tava com saudade de gravar podcast com vocês. Estou de volta pra gente gravar juntos hoje. A gente sempre sente muita falta. Tamara Teixeira, mais uma vez, Tamis, nosso endócrino. Olá, pessoal, muito feliz de estar aqui hoje. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, importante. E Filipão, o maior endoscopista de carros do Brasil. Acho que essa já passou. Nunca vai passar, cara. Mas, olá, amigos do Medbox. Olá, Lu, Tambis, Vitão. Feliz de estar aqui com o time completo, que é do jeito que a gente gosta. Quem dera se a gente pudesse fazer todos os podcasts assim. Nossa, quem mas dera. É bom que fica mais especial ainda. E a gente fala vários temas assim, a gente precisa gravar desse, porque tem tantos assuntos legais que a gente pode falar aqui, que vai ser legal gravar junto. Bom demais. Isso aí. E antes da gente começar no podcast, o assunto que a gente vai tratar hoje, temos alguns recados bem importantes. Felipe, começa. Primeira coisa, para vocês que estão assistindo a gente, não é possível, Vitão. Você acredita que tem gente que está assistindo a gente e não é inscrito no canal? Não é possível. E tem gente que não dá 5 estrelinhas no Não, Spotify. mas aí é louco, né? Pelo amor de Deus, classifique a gente com essas 5 estrelas. Não vai te custar nem quantos segundos aí. Não, nem meio, né? Isso é Nem importante porque ajuda o nosso conteúdo circular mais. Então, siga a gente aí no Spotify, classifique com 5 estrelas. Siga a gente no canal do YouTube, dê o joinha. Pode comentar que a gente vai responder. Isso é muito importante pra gente. Sabe outra coisa que é importante? Que é? Clicar no sininho lá no YouTube. É notificação, né? É, porque sempre que sai um vídeo novo do Medbox, aí a pessoa recebe a notificação pra ela não perder. Aí, eu gostei dessa. Então, ative esse sininho aí, galera. Pelo amor de Deus. A gente tem a meta também de 1.000 inscritos até o final do ano. 1.000. Uma meta bem ousada, mas a gente tá quase lá. A gente tá com 709 inscritos. Até o podcast sair vai estar 800, eu tô sentindo também, isso. sim. E o que o Vitor vai fazer mesmo? Quem que falou aí? O que o Vitor vai fazer quando bater Tatuar 1.000? uma caixinha. Tatuar uma caixinha. Se eu tatuar uma caixinha, todo mundo tem que tatuar. Então, Ainda bem que a caixa é Vou colocar bonita. vamos colocar A caixa linda. do Medbox é linda linda. mesmo, vai gostei. ser minha primeira tatuagem, hein? Oh, eu Pode também. fazer um negócio aqui na sobrancelha. Nossa. Nossa, muito bom. Que ideia ruim. Aquele peixezinho, né? Como é que chama? Não sei como é que chama isso. Talhado. Não é talhado, não. Não? Tem um outro nome. Enfim, a gente vai descobrir. Platinar o cabelo é nevar e o risco aqui na risquinho. sobrancelha é diferente. Enfim. Beleza, Conheço, não. pode ser. Enfim, Você beleza. neva e eu risco. E eu e a Tamara galera não- registramos todo o conteúdo. A galera no hospital vai amar, né? Você Vai chegar na adorar, vai ortopedia. adorar. admirar, Hospital sim. particular. Beleza. Vai Mais lá. recados. Lu, o que a gente tá preparando pro pessoal, hein? Então, reunião de nós 4 juntos, sai muita coisa boa, porque Sempre. 4 cabeças pensando sempre em novidades. Então, a gente tá preparando muita coisa nova, principalmente pra esse ano e pro ano que vem também, né? Mais episódios e mais Metas coisas novas, ousadas. metas ousadas. Promete. Será que no ano que vem as pessoas vão conseguir ver a gente pessoalmente em alguma... Pode ser que sim. Pode ser que sim, hein? Imagina, isso, né? Seria legal. Estamos animados. Estamos animados. Muito bom. E Tamis, eu queria que você contasse, pra quem não sabe, pra quem chegou de paraquedas aqui no podcast, tá vendo esses 4 doidos aí falando, o que é o Medbox? O Medbox é um podcast? Essa caixinha. Então, pra quem chegou aqui agora de paraquedas, desavisado, o Medbox, na verdade, ele é todo um ecossistema voltado... Gastou. Peraí, ela treinou em casa. hein? Todo um ecossistema Ecossistema. voltado para soluções que consideramos essenciais para a formação médica, baseado em 5 pilares, sendo eles marketing, carreira médica e especialidades, alta performance em estudos, produtividade e Mentalidade financeira. mentalidade financeira. Quase Olhou que eu pra mim, esqueço um dos esqueceu o mais meu. importantes. Então, esses pilares que estão dentro do nosso ecossistema Medbox, que envolve o podcast, um braço envolve a nossa plataforma, que é a principal porta de entrada. E para ela nós temos muitas novidades para o ano que vem. Em breve. Gostei. Muito bem, tá? Isso aí. Vamos começar então a falar desse tema importante, competitividade e comparações aí na medicina. E quando a gente começou a falar disso, começou a desenhar
desenhar esse podcast, eu lembrei que, gente, que coisa boba, né? A gente, na minha sala da medicina, 180 pessoas, 180 estudantes, e eu lembro que tinha gente que amarrava resumo, tinha gente que guardava material e não compartilhava, às vezes a pessoa no desespero para a prova. Como assim? Por que o nosso meio é tão competitivo? Vocês conseguem entender isso? Engraçado assim, culturalmente, desde o primeiro período a gente já tem isso, né? Essa competitividade dentro da medicina. E a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai encarar isso ao longo da nossa faculdade. Então, desde o primeiro período até lá na frente, quando a gente se forma, existe uma competição muito grande. Então, a gente tem que saber filtrar isso. E muito disso, eu acredito até que seja boa parte também pelo sistema de provas, né? Tanto provas, você vai ficar ali classificado de acordo com a sua nota, internato e principalmente ali na residência mais para frente, né? Onde começa a competição de fato mais acirrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho uma sensação, por ser medicina um curso muito concorrido, as pessoas já passaram por isso no cursinho e elas entram achando que isso continua na faculdade. Que desespero de pensar um negócio desse. E acontece muito mesmo. Acontece muito. A competição é muito, muito presente na medicina, muito porque também os acadêmicos de medicina, os médicos, eles vivem a medicina muito intensamente. Então, é algo que faz parte da nossa vida, assim, de forma muito, muito intensa. Então, existem vários fatores que estão relacionados a isso. A competição durante a faculdade de medicina, ela vai existir. Você vai ter contato com isso desde o seu primeiro dia, de diferentes formas, em todos os momentos da formação médica. Queira você ou não. Queira você ou não. Então, na verdade, existem formas de lidar com isso. Eu divido isso principalmente em duas formas. A melhor forma de lidar com isso e uma forma que para você só vai trazer malefícios. Então, você precisa escolher desde já e desde o começo da faculdade, escolher qual forma você vai lidar com isso e realmente pensando e testando e treinando isso todos os dias, porque vai ser essencial para a sua vida e para a sua carreira. Gostei. E para a sua saúde mental durante a faculdade também e durante a residência depois. Até eu fiquei curioso. E uma das formas erradas que eu considero, a primeira forma errada que eu considero de lidar com isso, é a comparação com pessoas que estão fazendo algo há mais tempo do que você. Isso começa com uma concepção errada, e que às vezes vem até da infância, às vezes até da criação, de que temos muita dificuldade de aceitar que existem pessoas que são melhores do que a gente em basicamente tudo. Tem algo que você pode fazer muito, muito bem. O Vitor pode operar um joelho de forma assim maravilhosa, operar incrível. Um joelho. Claro, vai ter alguém que opera o joelho melhor do que você. Então, para mim, o primeiro erro é esse. É ter dificuldade de aceitar que pessoas vão ser melhores do que você em muitas coisas, não importa quão habilidoso você seja naquilo. E quando você se compara com uma pessoa, por exemplo, que já faz aquilo assim há muito tempo e há muitos anos e você acabou de começar, às vezes você perde a percepção de que você está no começo. E quando você está no começo, você vai ser ruim. Não tem outro caminho. E às vezes a gente coloca uma viseira e não consegue enxergar que aquela pessoa que a gente admira tanto naquilo, na verdade, ela já foi e voltou o caminho que você está só dando o primeiro passo. Isso na medicina é muito, muito comum. Então, às vezes, por exemplo, você está na matéria, vamos supor, de técnica cirúrgica, você está aprendendo a dar o seu primeiro ponto. E você está lá custando a passar, assim, custando a dar o primeiro ponto, e você está se comparando com um coleguinha do seu lado. E às vezes esse coleguinha do seu lado já fez 2 cursos de sutura no semestre passado, por exemplo. Então, essa percepção e exercitando isso, quando você vê um resultado de uma pessoa muito boa e pensar, eu queria aquele resultado para mim, pensa, qual é a trajetória daquela pessoa? Entende? O que tem por trás daquilo? Então, se colocar nesse lugar, eu acho essencial para lidar com isso melhor. Quando eu vejo isso que você conta, até da comparação com um colega, mesmo se talvez ele não tenha feito nada para isso, talvez ele tenha uma certa habilidade que é melhor que a minha. Entender que eu posso ser melhor em outras coisas também e tentar enxergar isso como uma forma de se conhecer. E segundo ponto é se espelhar nessa pessoa, pedir ajuda para ela, falar como que você consegue, me ensina como que você faz e não pensar dessa maneira comparando que você é pior, se colocando para baixo nessa situação. No curso, tem diversos tipos de habilidades que precisam ser aprendidas. Em algum ponto você vai ser bom, em algum ponto você vai ser ruim. Pronto, acabou. Então, assim, levar isso em consideração é super importante nesse momento. A gente tem que tomar cuidado, porque é uma tendência nossa, do ser humano, na verdade, não só do acadêmico de medicina, né? Que você acaba se comparando com outras pessoas que estão há mais tempo fazendo, que são melhores, às vezes um colega do lado, ou até mesmo um especialista, né? Quando você começa alguma coisa, você definitivamente não vai ter aquelas habilidades e você acredita fielmente que você é inferior naquilo, que você nunca chegaria naquele nível. Eu lembro bem, quando eu comecei a residência de cirurgia, cara, desastre, assim, para dar ponto,
para manipulação, manuseio, e você vai treinando, você vai vendo que todas as habilidades são treináveis. Tem pessoas que têm maior facilidade com o assunto, tem pessoas que têm outro, mas todas as habilidades são treináveis. E aí você vai vendo que aquela comparação que você fez lá no começo, ela é uma comparação boba, que não faz nenhum sentido. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi um pouco cirurgia, né? Então, eu acabei cirurgia, já estava bem mais seguro, e aí eu vi lá no começo, eu falei, nossa, Felipe, que bobagem, né, a sua comparação. E aí eu fui para endoscopia. Cara, parecia que tinha 2 mãos esquerdas. E aí, inclusive, eu falei... E eu esqueci dessa minha lição. E aí, eu falei muito com a Tamara. Falei, não serei bom. Eu não serei bom. Não adianta. Olha a minha R+, Ana Cecília, minha R+, que tinha um ano na minha frente... Olha, você precisa ver a habilidade, eu nunca vou ter essa habilidade. É uma coisa que eu já tinha vivido e ainda assim esquecido. Eu falava muito com a Tamara, isso me angustiava. Eu conversava com até o preceptor meu antigo, eu liguei para ele e falei, Ed, não sou bom, eu escolhi a área errada, tô muito frustrado. E, cara, hoje, assim, eu vejo o tanto que essa evolução faz parte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse senso de inferioridade, a gente comparar com quem... tá há muito mais tempo. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se compara, né? Eu me comparava muito com o R+, também. E olha que erro. A gente subestima o que a gente consegue fazer em um ano. E em um ano, o salto de conhecimento, o salto de habilidade é absurdo. Eu entrei lá no Madre... eu vi os meus R2, que tinham acabado de passar do R1 pro R2... E eu vi a habilidade deles, assim, de dar ponto, de passar um parafuso, que é uma coisa super legal pra gente, martelar. Serrar. E aí eu pensava assim, gente, mas eles nem estão tanto na minha frente, sabe? Eles acabaram de sair do R1 pro R2, mas eu tinha acabado de entrar. E aí, ao invés de eu me comparar com meus R iguais, será que tá dando certo pra ele? Como é que ele tá? Eu me comparava com os R+. Então, muito cuidado com quem você tá se comparando, gente. Às vezes, um ano faz uma diferença na vida da pessoa. Às vezes não, faz muita. Eu entendi que eu cheguei nesse ponto, que nunca é muito melhor do que qualquer outra pessoa, quando eu ensinei para os R1s que chegaram. Eu falava as coisas e eu não sabia em que momento eu tinha aprendido isso. Mas isso foi aprendido no primeiro ano. Então, assim, que momento que eu aprendi isso? Aí eu fiquei... Foi uma das fases mais... É uma fase muito pesada, quando existe essa transição, que você tem que receber as pessoas. Né? Mas é gratificante você fazer e mostrar para eles, vocês estão vendo? Eu consigo fazer isso, eu consigo gravar os casos dos pacientes de uma forma mais fácil agora, porque eu fui treinando ao longo do tempo. É normal vocês não saberem isso agora. E foi muito bom. Foi uma das fases que eu entendo que foi muito bom para mim durante a residência, que eu me senti muito bem, assim. E assim, a gente já vai entrar em alguns pontos que eu sugiro para você aprender a se comparar melhor, mas um outro erro muito comum que eu vejo sobre as comparações é a pessoa se comparar, se sentir inferior de alguma forma e se fechar com isso, não se colocar na posição de vulnerabilidade. Eu vou te dar um exemplo que eu acho um exemplo excelente. Eu estava no R1 de clínica médica, aliás, tinha acabado, no final do R1, e nós, na residência de clínica médica, a gente, no meio do R1, começa a rodar no CTI, no maternidade onde eu fiz residência, tem uma carga horária muito grande de CTI. Aí, rodando no CTI, nós todas R1s, começou a ter as punções, punção de PA, punção de acesso central, todo mundo começou a fazer, assim. Aí, beleza, assim, eu já contei isso em outro podcast, muita dificuldade no começo, foi uma habilidade que eu desenvolvi ao longo da residência. Só que as primeiras punções que eu fiz, eu fiquei, assim, me sentindo, assim, não ia conseguir de jeito nenhum, eu fiquei me sentindo muito mal com aquilo, muito mal. E aquilo ficou assim, comigo. Aí um dia, a gente saiu, eu e as outras residentes R1s, a gente saiu pra jantar. Saiu pra jantar num dia de semana. E aí, todo mundo sabia que, entre nós, todo mundo já tinha começado a tentar. Aí eu lembro que eu puxei o assunto e falei assim, olha só, gente, eu tô tendo muita dificuldade. Aí todo mundo falou, nossa, eu também. E aí, eu me senti naquele momento, eu vi que não era só comigo. Então, como é importante você colocar as suas vulnerabilidades. Por exemplo, quando eu comecei, um outro exemplo legal. Quando eu comecei o R+ de endócrino, eu também tive muita dificuldade no começo, por ser um hospital completamente novo, uma especialidade completamente nova, uma rotina completamente nova. E eu fiquei muito sentindo que toda aquela dificuldade de adaptação era só comigo. E aí, um dia que eu tava com um R+ meu, ele é muito legal, e eu falei com ele assim, nossa, eu tô tendo muita dificuldade, tudo. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, é normal, eu senti a mesma coisa. Então, por eu ter falado isso com ele, e ele ter falado comigo que sentiu a mesma coisa, que aquilo foi normal, então, assim, só aquilo já mudou completamente a minha perspectiva. Então, quando você se sentir assim, dessa forma, não guarde isso pra você, não torne isso uma razão pra você se afastar
e ficar com aquelas dificuldades presas dentro de você. Fale sobre isso. Mostre a sua vulnerabilidade. Você vai ver que você não está nada atrás das outras pessoas. Muito pelo contrário. Citando um exemplo menos técnico, eu acabei lembrando uma história minha e que eu acho que essa habilidade, todo mundo tem que passar por isso em todas as faculdades, não só medicina e na vida mesmo. Na escola eu sempre fui muito... apresentava trabalho, não tinha vergonha, etc e tal. E meu primeiro trabalho que eu apresentei no hospital, na faculdade, no primeiro período, acho que a Tamara vai lembrar disso talvez, eu fui péssima. Amiga, sem chance de eu lembrar disso. Amiga, eu fui péssima e eu não conseguia falar. Então, talvez minha timidez foi criada nessa história. Eu não conseguia falar. Eu subi no palco, era no palco da faculdade, e eu fiquei muda. Eu não sabia falar meu nome. É aquela vergonha, né? Foi constrangedor, assim, num nível. E a partir daquele momento, eu entendi que eu não servia para aquilo mais. Você acredita, né, naquilo. Eu acreditei naquilo fielmente e para mim, eu nunca iria desenvolver essa capacidade. Talvez o fato de ter sido, intitular talvez como, aceitar o posto de, você é tímida, você não consegue fazer isso, você não consegue apresentar um trabalho, eu me comparava com as pessoas. Como que as pessoas conseguem apresentar um trabalho e eu não consigo? Isso é algo muito marcante e pode mudar uma trajetória. Então, assim, não deixa uma experiência ruim acontecer, não faz fazer diferente, porque isso faz você evoluir, né? Foi muito, assim, marcante pra mim. Isso, Lu, muito bom. Chama crença limitante, né? Total. Você passa por uma experiência ou algumas experiências ao longo da sua vida e aquilo ali te causa um trauma, mesmo que inconsciente, que crava ali em você uma verdade que é difícil de mudar. E aí você muitas vezes deixa de desenvolver naquela área específica porque no seu âmago você acredita que você não é capaz. Aquela pessoa ali tem mais habilidade social, aquela pessoa ali consegue comunicar melhor. E você deixa de desenvolver. E a comparação, ela te joga para esse lugar. Você tem que tomar cuidado com a comparação errada. Daqui a pouco a gente fala da comparação boa. Exato. E a gente superestima o que as pessoas pensam. Na verdade, a gente superestima a nossa importância na cabeça das pessoas. Você achou que a Tamara lembrava disso? Exato. Porque, nossa, todo mundo deve lembrar de mim como a Luane que não sabe subir no palco. Que não sabe falar. Mas, e eu era a pessoa que fugia das apresentações. Tipo assim, gente, eu monto essa apresentação inteira, eu vou estudar tudo, eu faço tudo, mas não me coloca para apresentar. Nossa. E é tão forte, né? Olha como que eu criei isso na minha cabeça. Você me lembrou de um caso rapidaço. No meu primeiro período, primeira apresentação que a gente foi fazer, assim, 2 semanas, a gente apresentava uma coisa muito besta. Era sobre esterilização, uma coisa assim. E a gente ia apresentar, e era um grupo muito grande, de 9 pessoas. E era uma apresentação sequenciada, assim, cada um ia apresentar uma parte. Ia apresentar uma parte, assim... Engraçado demais essa apresentação. Retardada. Gente, cada um, aquele grupo gigantesco lá na frente, cada sabe? hora falando um assunto. Tipo, 9 pessoas naquele grupo lá pra frente, assim, todo mundo. E aí eu fui. A apresentação era retardada, era tipo 2 slides. E eu, beleza, tranquilo, eu nunca fui um cara tímido, assim, nunca fui. Mas na hora ali, foi me tomando um nervosismo, eu falei, gente, esqueci de tudo. Gente, esqueci de tudo, eu não conheço ninguém, todo mundo vai me achar, assim, péssimo. A minha fama no resto da faculdade vai ser isso, achando que a gente é super importante, todo mundo prestando atenção em mim. E aí, o que eu fiz? Tava tão nervoso de dar branco que eu comecei a anotar na minha mão o que eu ia falar. Porque se me desse um lá na frente? Antes. Tá. Que era outro grupo apresentando, e naquele outro grupo apresentando, o acadêmico não tá prestando atenção no que o grupo tá apresentando, pensando na sua apresentação. E aí eu anotei algumas coisas na mão. E aí na hora de apresentar, foi chegando em mim, e eu falei assim, esqueci. Tudo. Mas ainda bem que eu anotei na mão. E aí chegou na minha vez de apresentar. Péssimo, né? E aí eu comecei a ler na minha mão, assim... Entendeu? Eu colocava a mão assim. Pra quem não tá vendo, eu tentava disfarçar com a minha mão e torcia o braço. De uma forma péssima. Você não sabe, não? E aí, assim, tentava ler de que é, pra ninguém ver que eu tava lendo. Só que chegou uma hora que eu não tava sabendo que eu tava lendo mais e eu lia só na mão. E aí, beleza, acabou a apresentação. A pior apresentação da minha vida. Beleza, acabou. E aí, no final, chegou uma menina pra mim e falou assim... Você é deficiente?
Ela achou que eu tinha um problema na mão, que eu era torto e explicava. Mentira, velho. Nossa! Deus, Carol Rancante. Gente, isso faz mudar muito a história. Olha, eu falei assim, gente, o tanto que eu fui ridículo. O meu era uma de anatomia e era no primeiro mês. Eram 60 pessoas completamente novas, um ambiente totalmente novo. O ambiente da medicina, ele é um ambiente muito novo para todo mundo. Muito. Você chega ali num lugar completamente diferente, te faz ser uma pessoa diferente, né? Total. No final das contas, vou contar uma boa história para vocês, porque eu saí da faculdade com muito orgulho que eu apresentava melhor os trabalhos. E eu me esforcei muito para isso. E uma coisa que eu aprendi com a Tamara, inclusive, é porque nesse trabalho eu não estava preparada. Então, isso me fez não saber do assunto, uma coisa que eu aprendo muito com você, não saber o assunto ou estar preparado para o assunto, desenvolver mais isso, não se colocar nesse ponto de inferioridade, de que eu não consigo, que é impossível, não é o nosso lugar. É a confiança. A confiança. E, assim, se tornar muito bom naquilo, sabe? Tentar se tornar muito bom naquilo dentro dos seus pontos. Dentro das suas limitações. Você não é uma pessoa extremamente expansiva. Então, você não vai querer apresentar melhor do que, às vezes, uma pessoa que é muito. Mas dentro de você, da Luane, você consegue ser a melhor que você pode. Exato. Então, essa é a questão da comparação. E, às vezes, a gente se compara até no quesito de, eu preciso ser igual a essa pessoa. Mas será que eu gostaria de apresentar um trabalho na frente de um palco? Sempre. Eu gosto disso, a Luane gosta disso. Então, a gente se compara muito nesse quesito também, de habilidade, de entender o que cada um gosta, o que cada um veio pra fazer, assim. Ninguém vai ser bom em tudo e tá tudo bem. E eu também não preciso ser, entende? Muito bom. E é muito legal isso. Sabe uma coisa que eu lembrei? As redes sociais, elas catalisam muito esse poder aí ansiogênico que a competitividade nos causa. Eu lembro da minha época do cursinho. Eu não tinha tanto Instagram igual tem hoje, mas já existia. E existia Snapchat também, eu lembro. E aí, eu me preparei muito no meu ano do cursinho, eu estudava muito, mas eu estudava muito pela minha métrica, pela minha régua. E aí, eu começava a ver as pessoas postando foto de estudando e contando que elas estudam demais e tudo mais. E eu pensava assim, gente, pra mim eu tô estudando o que eu preciso. Só que quando eu tô comparando com essas outras pessoas, eu não tô estudando. Eu tô estudando muito pouco. E aí, esse é o perigo da gente se medir com a régua do outro, né? Eu lembro que eu falava com minha mãe, assim, ela conversando, quando tava chegando o Enem, ela falava assim, Vi, e aí, o que você tá esperando, onde você quer passar e tudo mais? E eu falava assim, sendo realista, eu quero muito passar sei lá, eu acho que eu falei o FJF e tudo mais, ela, mas e o FMG aqui em BH? Eu falava assim, claro que é meu sonho, mas assim, é sem chance, não existe, o povo estuda muito mais que eu, não tem como e tudo mais. E aí chegou a prova do Enem, eu passei no primeiro semestre, tive uma nota muito boa, muito melhor que todas essas pessoas que postavam que estavam estudando. Porque, será que elas estudavam mesmo? Eu acho que não, eu acho que eu estudava muito mais que elas, só que eu não falava que estudava. Então é muito perigoso a gente medir pela régua do outro. E outra coisa, já trazendo para as redes sociais, fazer um stories escrito que você estudou 10 horas no dia, dura 15 segundos. Você com 15 segundos você faz... 15 não, 30 segundos você faz um story lá, tira uma foto dos seus livros ou faz um time-lapse lá, fala que você estudou 8 horas líquidas no dia. E aí, quem vai provar que você estudou mesmo, sabe? Então, pare de ficar se comparando. Faz o seu, concentra no seu e não fica... Às vezes você tá numa época de chegando prova, às vezes silencia as pessoas. Sim. Sabe? Não se compare com o outro. Você já tá fazendo o seu. E esse é um conteúdo muito comum. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas você não sabe se essa grama é sintética. Gostei dessa. E eu lembrei de uma história com você falando isso, eu até tinha esquecido disso, mas quando eu estava estudando para o R1 de clínica médica, e assim, a primeira vez que eu estava estudando para residência, ainda estava aprendendo como é que funcionava esse mundo e estava no começo do ano. E aí eu acompanhava uma pessoa X que ela também estava estudando para residência e ela postava sempre os estudos dela e ela postava o percentual de acertos dela no final do dia de estudos. E com frequência tinham percentuais de acertos de 80%, mais que 80%, isso no começo do ano, quando ninguém ainda está fazendo 80% para mais. E aí eu ficava pensando, gente, mas assim, sabe, essa pessoa... Eu tô muito atrás, tô aqui acertando meus 70%, tipo assim, sabe, falta um caminho muito longo. Eu ficava me comparando com aquilo. E no fim das contas, essa pessoa, ela não passou, sabe, na residência. Então, assim,
isso da gente olhar só uma partezinha da vida da pessoa, a parte que ela escolhe mostrar, é muito perigoso, Então, se inspirar é uma forma muito, muito mais interessante do que você comparar o seu resultado com o de outra pessoa, não só pelo fato de talvez ela ter alcançado esse resultado, porque está construindo há muito mais tempo, mas porque esse resultado pode não ser verdade. Não ser verdade. Acho que você tem que focar no seu processo. No seu processo. Foca no seu processo, porque a comparação em si, ela não necessariamente é ruim, eu acredito, né? Desde que você pegue um bom exemplo, uma boa referência e se modele para você se tornar melhor. No meu R1 de cirurgia, eu tinha um R igual, o nome dele é Pablo, não tem problema nenhum falar, o nome dele é Pablo. E ele é um cara, assim, que chegou muito mais completo. Em questão de conhecimento mesmo de medicina, do que eu sempre falava com a Tamara, não sei se você lembra. Mas o Pablo sabe muito, conhecimento até cirúrgico muito maior. Falei, cara, no começo até eu me sentia muito inferior. Porque eu falei, cara, ele sabe muito mais do que eu. Eu virei a chave e falei, quer saber? Eu me modelei nele para conhecer mais assim como ele. Então a passagem de caso dele era incrível. A gente ia fazer corrida de leito, ele ia passar numa elegância, numa calma, numa sabendo tranquilidade. O que falar em cada momento. Ficava assim, sabe? A passagem eu falei, de caso de muito mais sobre a pessoa que está passando o caso do que sobre o paciente. Muito, sabe? E assim, ele era uma pessoa tranquila, confiante, com um bom vocabulário, e eu me inspirei muito nele. E essa comparação, para mim, eu fiz uma comparação positiva, porque eu sei que eu fiz, ele nem sabe disso, né? Depois eu mando o corte para ele. Eu fiz uma residência muito melhor porque eu queria saber tanto quanto ele. E esse é o ponto. Você trouxe exatamente o que a gente considera realmente ser a forma de lidar com isso. Quando você lidar com pessoas melhores do que você, aprenda com elas, modele elas, esteja perto, seja igual uma esponja. Sim. É exatamente isso. O Pablo te tornou um cirurgião melhor. Sim. Porque se você tivesse ficado fechado no seu ego e pensado, nossa, não, ele não vou mostrar o que eu não sei, porque ele sabe muito mais, você não ia ter aprendido tanto quanto você aprendeu. Sim, sem dúvida. É o conceito de competição, né? Que eu acho que a gente já falou aqui outras vezes. Claro que nós, seres humanos, nós somos seres competitivos. A gente sempre vai querer ser melhor que o outro. Sempre. E isso não tem como tirar, não tem como excluir. Só que quando é uma competição saudável, e você e o Pablo, você queria ser melhor que ele. E ele tem certeza que queria ser melhor que você. Mas ajudava o outro e vocês se cooperavam para serem melhores juntos, entendeu? Sem dúvida. E aí acaba sendo saudável. Sem dúvida. Então, essa competição saudável é sensacional. Pega alguém junto e... Como que você faz isso? Cara, eu quero fazer isso igual a você. Às vezes a pessoa te vê... Às vezes ele olhava para você e falava assim, o Felipe é forte, quero... Como que ele consegue conciliar? O que ele come? Sabe? Não sei. Porque ele era forte também. Às vezes ele te modelava em alguma coisa e você nem sabia. Sim, sem dúvida. Então, e aí já vem com o que a Thames falou de expor suas fraquezas, expor suas vulnerabilidades, porque você conecta com outra pessoa e vai tirar de alguma pessoa uma coisa que você nem sabia. A competição é uma culpa totalmente nossa. É super falta de humildade. Você não se coloca no seu lugar devido. Então, competir com alguém, eu estou querendo dizer que eu não quero falar pra ele que eu não sou boa nisso. Eu não quero mostrar pra ele isso. E ser humilde nessa situação é o que faz você aprender com essas pessoas. Exatamente. E aí é um momento que quando você vê uma pessoa e você está se comparando com ela, é um momento que você tem que olhar muito pra si. Muito pra si. Porque, olha, se você olha pra uma pessoa vendo um grande resultado dela e deseja que ela não tivesse aquele resultado, isso está errado. Isso é uma inveja. É uma coisa que você tem que trabalhar para tirar da sua vida. Tá bom? Então, toda vez que você perceber um resultado muito grande em alguém e você se vê justificando aquele resultado, por exemplo, tal pessoa alcançou esse resultado. Mas também, né, o pai dela, mas também, né, o lugar que ela tá, mas também né, o tempo que ela tem. Mas também tal coisa. Então, isso é uma forma, assim... Sem inveja. Esse é o maior erro que você pode cometer quando você se comparar com uma pessoa. Né? Exatamente. Então, os resultados melhores vão existir e eles não têm uma justificativa para existir. A forma como você vai lidar com isso, quando você ver um resultado melhor que o seu do que você gostaria, é exatamente esse, modelar. E, principalmente, quando você for se comparar e querer aprender, coloque muito bem os dois pés na realidade. Eu vou dar um exemplo muito claro disso, que aconteceu comigo esse ano, e eu acho um exemplo excelente disso. Eu entrei na residência de endocrinologia, eu conheci muitas pessoas novas. E uma
uma das pessoas novas que eu conheci foi o Humberto. O Humberto, ele acabou a residência no HC de endocrinologia e é como se ele... Assim, eu entrei, ele estava acabando. E logo que eu entrei, eu ouvia muitas pessoas falando muito bem dele. Inclusive, tem uma aula dele no Medbox sobre endócrino. Sobre endócrino. Tá sensacional. Então, eu vi muitas pessoas falando muito bem dele. Eu vi que ele era uma pessoa muito querida, muito benquista, assim. Ele, inclusive, tem um ambulatório lá na HC e conviveram com ele de perto. Novo, né? Já tem um ambulatório. Ele Legal. tem, acho que ele tem 26 ou 27 anos, vai apresentar o mestrado agora, dá aula nas ciências médicas, uma pessoa completamente fora da curva. Assim que eu conheci ele, falei, nossa, ele acabou de terminar a residência, olha os resultados que ele tem. E eu quis me comparar. Só que qual foi a forma como eu quis me comparar? Eu não estou olhando para os resultados do Humberto de agora e comparando com os resultados da Tamara. Não. Eu quero saber o que o Humberto estava fazendo quando ele estava no momento que eu estou agora. Eu quero saber o que o Humberto estava fazendo quando ele estava no R1 de endocrinologia. Então, quais foram os insights que ele teve? O que ele estava construindo naquele momento? Porque talvez eu consiga aprender alguma coisa aqui nesse momento, consiga melhorar com o exemplo dele e evoluir. E ser igual uma esponja. Ser igual uma esponja. Então, realmente, modelar os melhores, estar perto dos melhores, modelar, aprender, ser humilde, ser igual uma esponja. E quando você chegar no momento que você vai ter muitas habilidades a ensinar, você vai ser talvez a referência de outras pessoas para alguma coisa, também ser a pessoa que vai servir, que vai ensinar e que vai demonstrar conhecimento e que vai falar para aquela pessoa, olha, eu já estive aí, é normal você se sentir assim. Olha, no meu primeiro dia eu também fui horrível. Olha, na minha primeira tentativa de fazer essa habilidade, eu também fui péssima, porque aí fica a ida e a volta. E aí é a melhor forma, é a forma mais saudável de lidar com isso. Não, muito bom. E aí você me lembrou de um tema aqui que é sobre a competição na medicina já mais avançada no mercado de trabalho. Hoje a gente vive um oceano vermelho, principalmente nos grandes centros. Não sei se vocês veem isso na parte clínica, mas na parte cirúrgica é um criticando o outro, é um falando que o outro tá roubando paciente do outro e principalmente criticando quem se posiciona nas redes sociais, sabe? E aí, por que o ambiente é tão competitivo? Por que a medicina é tão competitiva? Tem paciente para todo mundo. Ontem eu estava numa cirurgia e aí a gente já estava acabando e o anestesista começou a falar. Ele não sabia do meu Instagram. Ele começou a falar assim, que ele era muito mal remunerado, que tinha blogueiro, influencer que ganhava muito mais dinheiro que ele. E aí ele citou o nome de um influencer da anestesia, que ganhava muito dinheiro vendendo curso, que era picaretagem, que todo mundo tava no Instagram, era picareta e tudo mais. Eu falei assim, mas por que esse cara é ruim? Por que ele é ruim? Porque ele vende curso, assim? Aí ele, não é que ele vende curso, mas ele fala umas coisas, assim, que eu não sei se está baseado cientificamente. Eu falei, eu nem conheço ele, mas às vezes a gente tem um preconceito tão grande com quem tá nas redes sociais, a gente já falou isso em outros episódios. Mas e se a gente conseguir juntar o poder de você conseguir se posicionar com a competência? Às vezes o cara é super competente e a gente tem que abrir um pouco a cabeça com isso aí. Então, pra gente que tá se posicionando, e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também está pensando em se posicionar, você vai ouvir crítica. Muita crítica, porque o mercado é muito competitivo nisso aí. Mas, gente, tem espaço para todo mundo e vamos mudar a postura. O que eu posso aprender com a pessoa que está se essa pessoa que tem a competência e talvez não tenha a habilidade de divulgar isso na internet, está completamente menosprezando o trabalho e fazendo tudo que a gente está falando aqui. Né? Retirando o mérito de quem está conseguindo fazer diferente, sabe? Exatamente. Isso é triste, o troca-troca, é isso 100%. Que a gente tem que focar. É a comparação, inclusive, para quem vai começar na rede social. Porque a pessoa pega, nossa, eu não tenho habilidade. Olha que lixo meus stories, estou começando. Olha que a Tamara falando com naturalidade. E eu, que não me considero bom, às vezes alguém fala assim, nossa, você fala com mais tranquilidade. Cara, você pega os meus primeiros, fala assim, né? A Tamara, outro dia, resgatou uns stories antigos do começo dela. Eu vi do cachorrinho. Cachorrinho, falando assim, péssimo. E se aquela comparação dela, se ela comparasse com alguém que ela admirasse, mas isso fizesse uma crença limitante, ela não sairia desse lugar onde ela tá. Isso vem muito com maturidade. Muito. Então, e para a pessoa sair do lugar onde ela tá e chegar onde a pessoa tá, que ela admira, para ela sair desse lugar, você precisa deixar de lado o seu ego, né? Porque, não posso
manchar a minha reputação, eu não posso errar. Então, isso vai te destruir e deixar o vitimismo de lado, né? Eu não tenho essas condições, eu não tenho essa naturalidade, então eu não vou conseguir. Então, se você se comparar, se colocando o ego em cima, vitimismo em cima, você não vai desenvolver, definitivamente. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E a própria postura de aprendiz, ela te diferencia na medicina. Porque para um professor, preceptor, para um mestre, por exemplo, é muito legal um aluno que tem a postura de aprendiz. Então, por exemplo, você vai começar no internato, primeiro internato de cirurgia. E você já chega e fala com o preceptor, fala, olha, meu primeiro dia hoje aqui, não sei montar uma mesa cirúrgica, quero muito aprender, estou aqui disponível, me ensina e tudo, estou muito interessado, quero aprender. E realmente essa pessoa se posicionar dessa forma, e uma outra que chega lá calada, não fala nada, não quer mostrar que não sabe montar uma mesa cirúrgica, por exemplo, e não vai aprender, porque não vai em nenhum momento falar que não sabe. Ou dá de sabichão, que sabe, não sabe e deixa de aprender. Ou dá de sabichão. Ser claro nas palavras. Em algum momento, ele vai escorregar por conta disso. Mas a pessoa que foi proativa desde o começo, se colocando na vulnerabilidade, de falar, eu não sei, não querendo ser melhor do que ninguém, essa pessoa, ela com certeza chamou atenção naquele momento. Sem dúvida. Do ponto de vista prático, para quem está começando, para quem está na faculdade, para quem está começando residência, o objetivo nosso é justamente tornar o caminho dessa pessoa mais fácil. Então, a gente está aqui falando em retrospectiva que essa competitividade é uma coisa que muitas vezes está na sua cabeça. E se você entrar já na faculdade, entrar na residência, já com essa cabeça de... eu vou sentir algumas coisas que eles falaram ali, eu vou me sentir limitado, algumas pessoas vão tentar mostrar que elas são melhores, mas na verdade, será que elas são mesmo? Isso facilita muito sua cabeça, sabe? Seu processo. Então, acho que do ponto de vista prático, é entrar com essa mentalidade. Gente, é respeitar o processo, é ter paciência, é ter postura de aprendiz, é não enxergar o colega como seu adversário. Ele não é seu adversário, tem espaço para todo mundo, e tentar buscar mesmo nos seus colegas mais próximos o que eles podem te oferecer para você se tornar uma pessoa melhor e o que você pode oferecer para o colega ser melhor também. Nós somos capazes de contaminar o ambiente. Então, todos os momentos que você for uma boa pessoa e fazer com que o ambiente seja um ambiente amigável, que todo mundo se ajuda, as pessoas vão acabar sendo também. Sim. Se existe uma pessoa que mantém sempre desse jeito, teoricamente, não vai ser bom você continuar perto dessa pessoa que te faz sentir esses sentimentos, que vai passar a faculdade inteira competindo com você, fazendo esse tipo de ação. Mas, assim, seja o exemplo dela. Faça diferente do que ela faz. Responda de uma forma diferente. É para compartilhar prova, questão. Compartilha, sabe? Seja essa boa pessoa. Faça o ambiente ficar melhor. A gente vai muito na onda também, sabe? Dessa competitividade. Isso que você está falando e o que a Tamara falou sobre expor suas vulnerabilidades, eu acho que é o maior insight do podcast hoje. Total. Porque você vai mudar seu ambiente se você chegar no seu grupinho de estudo, grupinho de amigos e falar assim, gente, todo mundo... Tá aquele clima tenso, né? Todo mundo acha que tá todo mundo preparado. Você acha que os seus amigos estão preparados para a prova e só você não tá. Você chegar no grupinho assim no almoço e falar assim, gente... eu tô com muita dificuldade no tema tal. Não consegui entender nada. Eu até tenho esse material aqui. Alguém mais tem alguma coisa? Todo mundo vai se abrir. Todo mundo vai se abrir. Não, realmente, eu também não entendi nada, mas tem isso aqui. Como que a gente vai entender? Então, realmente isso. Mude seu ambiente. Se exponha, sabe? No nosso ambiente, entre nós quatro, a gente faz muito isso. Muito, hoje a gente estava verdade, falando verdade. sobre postagem, como postar sempre, etc e tal. Você falar comigo que você está com dificuldade em alguma coisa, eu me sinto muito mais à vontade de falar com você também, que eu tenho outras dificuldades que para mim são importantes. Podia falar que eu sou uma mestre em investimentos, mas eu não sou. E você abrir para mim alguma dificuldade sua me faz fazer o mesmo. Então façam isso. E como que é bom? Um cresce, os outros crescem juntos. Ganha-ganha, né? Impressionante. Pois Impressionante. isso me lembra um dia, uma das primeiras reuniões do Medbox. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas foi uma das primeiras reuniões. E a gente estava falando sobre... A ideia do Medbox ainda era só uma ideia, ainda era só o brainstorm que a gente fazia toda semana. Mas, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Vitor falou uma coisa assim. Falou assim, gente, tem uma dificuldade muito grande em conciliar todos os afazeres da residência com o Instagram.
E aí todo mundo se identificou e falou Foi. como é difícil ser residente e produtor de conteúdo, né? E todo mundo falou, é muito difícil mesmo. Então, a gente se identificou naquele momento por aquelas dificuldades. E então, é uma coisa que conecta muito, né? Te conecta muito com outras pessoas, te faz criar laços mais fortes. Laços mais fortes te fazem crescer. E nesse assunto, a gente nunca teve competitividade. A gente sempre se ajudou e apoiou para que todo mundo conseguisse fazer e fosse crescendo ao longo desse tempo. E com isso a gente construiu em um algo. ano foi uma construção muito grande. A ideia é Cada hora, exatamente essa. podia dar um pouco mais, um ensinava um assunto mais. E é uma construção que foi genial no último ano, assim. Nós 4 juntos, em abril do ano passado, que foi quando a gente começou com a ideia, para hoje... Não tem comparação. É a mesma comparação. sensação que eu tive, acho que no R1. Se alguém falar assim, como que faz agora? Eu falo, peraí que eu vou te contar várias coisas que a gente foi aprendendo durante esse processo. E como todo mundo aqui sabe as vulnerabilidades um do outro, a gente costuma... Por exemplo, a Tamara, tem dia que ela fica sem postar muitos stories e posta lá um saindo do HC, eu já sei que o dia dela deve ter sido pesado. Está e estressado. Realmente ela também não é perfeita, ela não consegue conciliar tudo. O Felipe, sabe? Eu sempre pergunto, Felipe, sumiu das redes sociais, o que aconteceu? Porque às vezes acontece comigo também, acontece com a Lu. Então se exponha mesmo, a gente faz bem e você cresce junto com as pessoas. Exato, e não é nunca foi uma cobrança. Nunca foi uma cobrança. Nunca. Muito bom. Então, a importância de estar no meio certo e buscar as referências certas. E na própria medicina, eu gosto muito de modelar também em referências profissionais especialistas que eu quero ser. E uma coisa que me impulsiona muito, particularmente, são congressos. Me impulsiona muito, porque lá estão as referências e são exemplos que eu quero ser mais próximos um dia. Então, em vez de olhar e falar assim, cara, tá muito longe de onde eu quero chegar. Isso aqui é uma outra realidade, mas essa pessoa está anos ali na frente. Então, é bom você estar perto de pessoas próximas para o ganha-ganha. O Medbox é um exemplo disso. Grupos de estudo da faculdade que são realmente amigos e genuinamente querem bem o do outro. Eu tive esse privilégio, né? Não sei se vocês tiveram. É muito bom, que te edifica. E até profissionalmente, se você tiver as referências certas, isso tende a te puxar para cima. Tamara, por exemplo, está no HC e falou do Humberto. Esse modelo que ela tem, traz ela muito mais para cima. E congresso é uma oportunidade muito boa que a gente tem de fazer isso, de ver pessoas que você quer se espelhar porque a gente acaba vendo muito também mídia, rede social, exemplos, nutrologia, que não te agradam tanto, né? Então, você se comparar e modelar essas pessoas também é essencial para sua guinada de carreira. Com certeza. E criticando essas pessoas, principalmente nas redes sociais, que a gente sabe que isso está acontecendo muito. Eu sei que tem profissionais lá que eu não gosto, que eu não concordo com o posicionamento. Falar mal deles para outras pessoas não vai me fazer maior. Não vai. Mesmo, não mesmo. Não vai me fazer maior. Não então, vai. assim, se essa pessoa tá fazendo, deixa ela pra lá. Concentre em você, Para no seu de ficar processo. falando isso. Não vou ficar falando dela pra ninguém, nem pro paciente. Sabe o que eu vejo? Paciente falar assim, mal do outro e a pessoa gostar daquilo e sair compartilhando. Ah, um paciente me falou que atendeu com tal pessoa e não gostou. Porque quer disseminar a fama de alguém de forma ruim. Então, assim... Exatamente. Concentre E, na no verdade, seu aquilo que a gente processo. não gosta no outro, a gente melhora na gente. Pronto. Fim da história. Exatamente. Gostei muito. E aí, tem mais algum ponto que vocês anotaram, que vocês queiram falar? Acho que a gente pode ir para os recados finais. Recados finais. A gente falou muito sobre competitividade, comparação. Eu acho que esse é um episódio bom para todo mundo. Para todo mundo. Sem dúvida. Independente da fase na carreira que você esteja. Reflita se aí você é a pessoa que está gerando essa competitividade no seu ambiente, na sua faculdade. Se você está contribuindo para que isso aconteça ou se você não é humilde o suficiente para falar No mínimo que as suas dificuldades. Tem um amigo meu, então esse já vai ser meu recado final. Tem um amigo meu, ele nem é da área médica, mas ele é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele se doa muito para as amizades. Ele faz a pessoa se sentir muito importante. Todos os amigos dele, ele faz a pessoa se sentir importante. Ele, sei lá, por exemplo, quando eu faço uma live no Instagram, ele não tem nada a ver com medicina, nada a ver. Ele sempre tá lá, ele sempre me manda uma mensagem, ele sempre me liga depois, fala, gostei demais, parabéns, tudo mais. Ele te faz sentir importante. E ele tava conversando comigo há uns 2 anos atrás, ele falou assim, cara, há muito pouco tempo atrás, eu era a pessoa que eu sempre criticava o outro. Eu sempre via alguma coisa e eu sempre buscava algum defeito na pessoa. E isso começou a me incomodar muito, porque
é legal você comentar com outra pessoa sobre... É legal fofoca. Você se sente bem na hora, assim. E fulano e tudo mais. Olha, você viu o que ele fez? Só que, cara, isso foi me consumindo e não tava me fazendo bem. E eu não tava mudando o mundo com isso. Eu não tava fazendo o mundo um lugar melhor pra gente viver. Então, eu mudei minha postura. Sempre que eu tiver vontade de criticar alguém, sempre... eu vou buscar um ponto positivo nessa pessoa e vou falar desse ponto positivo. Eu vou me forçar a fazer isso. E é impressionante que todas as vezes que eu encontrei com essa pessoa, ele fez isso. Ele nunca mais fofocou comigo de uma coisa negativa de outra pessoa. Ele sempre fala de um ponto positivo. Ele, véi, fulano e tal... Você viu o que ela tá fazendo? Que legal. Você viu como que ele tá crescendo na carreira? Então, a gente, ao invés de a gente gastar energia buscando pontos negativos da pessoa, por que a gente não busca ponto positivo que a gente pode, inclusive, trazer pra gente e se melhorar, sabe? Então, eu acho que meu recado é esse. Buscar pontos positivos nas pessoas, parar com esse sentimento ruim, que eu sei que dá vontade, às vezes, de querer fofocar, de querer criticar, mas não vai acrescentar nada em ninguém. Podia virar moda isso aí, né? Podia. Isso é ótimo. Beleza. Bom, meu recado final que a gente mostrou hoje, a competição ela vai existir. Existem duas formas de você lidar com isso. A gente sugere que seja dessa forma como a gente colocou. E não se esqueça, assim, que a competição... ela faz mal para quem sente. A inveja faz mal para quem sente. Então, se outras pessoas estão competindo com você, você simplesmente ignora, mas cuide da sua mente para que você não seja a pessoa que está sentindo, porque vai fazer mal só para você. E definitivamente o sucesso de outra pessoa não diminui o seu. Pelo contrário, o sucesso de outra pessoa... se você for realmente, se você seguir tudo isso que a gente está falando, o sucesso da outra pessoa só vai te tornar melhor também. E, no final das contas, a gente está aqui também para servir e para ensinar mais para outras pessoas à medida que a gente vai evoluindo. Com certeza. Meu recado é para você concentrar no seu processo de evolução. No seu processo de evolução e acreditar fielmente que aquilo ali vai fazer sentido lá na frente. Em vez de você olhar para o lado e... ver o que fulano faz melhor do que você, concentra na sua evolução. Se modele, se inspire nas pessoas certas, esteja rodeado de pessoas certas que querem genuinamente bem, mas concentre na sua evolução, que lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, caramba, o quanto hoje eu sou melhor porque eu concentrei na minha evolução. Então, em vez de gastar energia focado em competição com outras pessoas, focar em pontos negativos de outras pessoas, gaste toda essa energia na sua evolução e no seu processo. Gostei. Que episódio. Sensacional. Os arrobas. Quem quiser me achar nas redes sociais, @VitorCunhaD. Quem quiser me achar nas redes sociais, @Luane Porto. @Tamara Teixeira. Felipe Tereza. Em breve teremos um @ do Medbox. Muito em breve, Hashtag. Hashtag comparação certa. comparação certa. E fratura de joelho. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um episódio do Medbox Cast. Beijo. Tchau.